O presidente Trump pediu a ajuda de países aliados para manter aberto o Estreito de Hormuz, rota marítima por onde é transportado 20% do petróleo mundial. Trump afirmou que pediu a 7 países o envio de navios de guerra para reforçar a segurança na rota parcialmente fechada pelos ataques iranianos. O Estreito de Hormuz é considerado vital para o comércio global de energia. Cerca de 20% de todo o petróleo vendido no mundo passam por essa rota. Os Estados Unidos tentam montar uma coalizão internacional para patrulhar a área. Segundo Trump, alguns países já deram sinal positivo. O presidente americano também pediu apoio da China. Trump disse que quer saber a posição de Pequim antes de se reunir com o líder chinês e chegou a admitir que pode adiar um encontro com Xi Jinping. Trump também fez um alerta à OTAN, aliança militar entre países europeus e os Estados Unidos. Segundo ele, o grupo pode ter um futuro muito ruim se os parceiros não ajudarem. Neste domingo, o preço do petróleo passou dos $105 por barril, cerca de R$ 551, o maior valor desde 2022. Vamos falar sobre os conflitos ali no Oriente Médio com o Alexandre Coelho, que é coordenador da pós-graduação em Políticas e Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daísa, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, me diz uma coisa, a gente está acompanhando, estamos entrando aí na segunda semana, né? Já se completou 2 semanas desse conflito e o Estreito de Hormuz continua fechado. Essa tentativa dessa pedir ajuda para os países europeus do presidente Trump, o senhor acredita que é uma boa saída, é um jeito de tentar mudar essa situação e abrir o Estreito de Hormuz? Olha, é claro que não existe já uma situação ideal, né, a essa altura, porque Trump, ele continuou os bombardeios, mesmo com as ameaças do Irã sobre o fechamento de Hormuz. E depois do tratamento que Donald Trump tem dado à Europa, depois das relações se esfriarem, né, as relações hoje entre Europa e Estados Unidos, elas estão muito delicadas, elas não fluem mais como em 2024 ou antes do segundo mandato de Donald Trump. Ao longo de 2025, a relação Estados Unidos e Europa foi se deteriorando e, no que eu posso dizer, de uma fissura da Organização do Atlântico Norte, a OTAN. Não existe mais confiança entre Europa e Estados Unidos. E agora, a atual posição europeia é de não é unificada, né? Não são todos os países, só alguns países entendem que devem ou não apoiar essa missão, né? Ou melhor, essa guerra no Irã. Com relação ao Estreito de Hormuz, entendo que os países europeus ainda estão na dúvida, eles não vão entrar ainda para tentar ajudar Donald Trump, ou melhor, tentar aí numa missão global para impedir que Irã continue bloqueando o Estreito de Hormuz, né? Acredito que isso não se deve resolver pelo menos durante essa semana, né? O Estreito de Hormuz vai continuar bloqueado, tendo o Irã a possibilidade de, como é que a gente pode dizer, permitir ou não certos petroleiros atravessarem ali o estreito, né? Outro ponto é com relação à China. Provavelmente o encontro entre Estados Unidos, ou melhor, Trump e Xi Jinping não deve acontecer, porque acredito que a China não vai também ajudar os Estados Unidos nessa missão com relação ao Estreito de Hormuz. Conclusão disso tudo, nós temos aqui uma situação muito complexa e intricada em que os Estados Unidos e Israel devem continuar atuando sozinhos.
Agora, professor, neste momento, o petróleo Brent está a $100,72, 65 centavos mais ou menos. É um valor bem alto, ou seja, nós estamos entrando na terceira semana de conflito. Daqui para frente, a gente vai começar a encontrar mais dificuldades com os preços do combustível? Não tenho dúvidas, né? O que acontece aqui no Brasil, por exemplo, nós já estamos tendo, mesmo sem o real aumento, né? Porque tem que passar pela Petrobras, mas já alguns donos de postos de gasolina estão ali aumentando o preço do derivado do petróleo, que no caso é a gasolina, por conta própria, por conta, inclusive, da questão da guerra, mesmo que isso ainda não tenha vindo de um aumento real, né? Então, nós devemos ter problema e o mundo como um todo já começou a ter problemas. Por exemplo, a questão da Europa. A Europa que começou a terceirizar, ou melhor, a contratar, por exemplo, gás liquefeito do Catar. Agora, o Catar ele não está produzindo gás liquefeito já faz um tempo por causa do início da guerra, né? Por questões de segurança. Então, a Europa vai ter problemas de escassez de petróleo, gás liquefeito e de seus derivados, assim como o Brasil, entre outros países, né? Agora, veja só o outro lado da moeda, podemos dizer assim, né? O Brasil, por sua vez, deve vender mais petróleo, por exemplo, para Índia e, inclusive, para a China, por causa do bloqueio no Estreito de Hormuz, né? Um dos poucos vencedores nessa guerra e o problema envolvendo o Estreito de Hormuz é a Rússia, que está conseguindo vender muito mais petróleo agora e lucrar com isso, inclusive por causa do levantamento das sanções feitas pelos Estados Unidos, né? Agora, essa retirada das sanções da Rússia facilitou e melhorou a situação para o país, não é mesmo, professor? Agora, está custando muito caro para os Estados Unidos, não está não, professor Alexandre, assim, porque assim, tem um custo diário altíssimo. Como que está a relação de Trump e o Congresso? O Congresso está liberando dinheiro ainda para o Pentágono, não está? Como que estão essas conversas ali nos bastidores, o senhor sabe? Olha, eu não sei especificamente em relação ao Pentágono, mas eu sei o seguinte, que, a população americana é contra essa guerra, a popularidade de Donald Trump caiu muito, né, do lado político junto à população americana por causa da guerra, né? Pesquisas norte-americanas nos Estados Unidos têm demonstrado a queda de apoio político a Donald Trump por causa da guerra no Irã. A questão econômica, que já era ruim, tende a piorar. Era ruim quando eu falo que o custo de vida continua alto e piorando, não só por causa da questão do petróleo, mas antes por causa das tarifas impostas por Donald Trump em relação a outros países, e a pior agora em relação ao aumento da gasolina nos postos de combustíveis, nas bombas, né? Mesmo que os Estados Unidos sejam um grande produtor e exportador de petróleo, como os preços são internacionais, o preço do petróleo vai aumentar e isso vai impactar ainda mais no custo de vida do norte-americano. Com relação ao Congresso americano, já de maioria, né, republicana, há hoje já uma fratura, né, uma fissura no como é que a gente pode dizer, uma fragmentação também, né? Mais um adjetivo aí, a questão do apoio dos republicanos em relação a Donald Trump por causa dessa guerra. Esse apoio tem diminuído também, né? A gente deve lembrar que algumas áreas do governo americano não estão recebendo dinheiro agora por causa do shutdown parcial que os Estados Unidos está sofrendo também, né? Conclusão disso tudo, de fato, como você bem disse, a situação piora nos Estados Unidos, não só sob o ponto de vista político, e aí com relação ao Donald Trump, né, mas também com o ponto de vista econômico. Quer dizer, tudo isso impactando negativamente na posição de Donald Trump nas eleições de meio de mandato,
né? Ou seja, a gente pode ver aí, não digo mais a essa altura do campeonato surpresa vai ser se Donald Trump tiver uma maioria republicana novamente, mas pelo andar, né, do que a gente tem visto aqui, a conclusão é de que as eleições de meio de mandato sejam pró-democratas, né? Agora, professor, a gente tem visto, acompanhado essa troca, não é mesmo, de bombardeios. Nós noticiamos há pouco que Israel atacou Teherã essa madrugada. Mostramos também a imagem de um homem que quase foi atingido no meio da rua. As consequências humanitárias estão bem complicadas ali nos dois lados, né, nos dois países. Mas também a gente não pode deixar de falar do Líbano. O senhor acredita que essa invasão por terra que se pretende fazer no Líbano, ao ataque nas estruturas do Hezbollah, está aumentando a dinâmica dessa escalada do conflito cada dia mais? E aquele discurso do Trump de 4 a 5 semanas pode já ter se perdido aí no tempo? Sim, entendo que sim, né? Olha só, qual é a tática iraniana, né? De disseminar a guerra. Como é uma guerra que é assimétrica, né? Ou seja, o Irã, a tática dele, a estratégia é espalhar a guerra entre os países do Golfo, mais ali no Líbano, através de suas proxies, e também, o proxy aqui que eu digo é o Hezbollah, né, no Líbano, e com relação ali, inclusive, ao Mar Vermelho, né? Não é só o Estreito de Hormuz, mas há também uma grande chance dos Houthis entrarem nessa guerra, a não ser que... Isso se já não entraram agora, nesse final de semana, né? A gente ainda não tem notícias, mas o fato é o seguinte, inclusive o Mar Vermelho deve também ter problemas. Ali o fluxo, o escoamento no Mar Vermelho também é uma possibilidade desse espalhamento da guerra, né? Entendo que os Estados Unidos perdeu o controle desses prazos, aqueles anúncios iniciais já não fazem mais sentido, né? Como eu disse, inclusive, algumas semanas, há uns 10 dias atrás, essa guerra tenderia a piorar, o conflito tende a piorar, a recrudescer ainda mais até chegar num ponto de estabilidade. A não ser que Donald Trump entenda que talvez o custo esteja muito alto e aí ele deve vir com alguma satisfação do tipo, nós conseguimos, por exemplo, acabar com as armas nucleares iranianas, quer dizer, novamente, né? Porque, segundo ele, isso já tinha acontecido na Guerra dos 12 Dias no ano passado. Então, viria novamente com esse discurso, né? A fim de que ele cessasse a guerra. Agora, infelizmente, não são as questões humanitárias e nem na grande desestabilização do Líbano, por exemplo, né? Quer dizer, o Líbano que já vinha sofrendo há muito tempo por causa dessas guerras, agora volta a sofrer ainda mais. Então, não vai ser por isso que Donald Trump deve recuar, mas sim por causa da sua posição econômica e política nos Estados Unidos. Agora, professor, tem uma informação que saiu há pouco, né, nas agências internacionais, que Trump diz não saber se o novo líder, né, o Mojtaba Khamenei, está vivo. É uma informação complicada, não é mesmo assim? Porque a gente não tem as informações, são pouquíssimas agências internacionais que trabalham dentro do Irã, a gente fica ali meio que refém das informações que vêm pelas estatais. Agora, se isso realmente aconteceu, você não sabe se o novo líder está vivo, com essa aliança do Hezbollah ao Irã, com o Irã, como que fica isso ali no cenário regional? Quais são os desdobramentos que podem acontecer com esse cenário? Bom, vamos lá. Essa questão, como o Trump acabou de dizer recentemente, que não sabe se o novo líder iraniano está morto ou não, é uma guerra de narrativas, né? Mas, supondo que esteja, morto,
Mesmo para o Irã, isso, em tese, não seria um problema, porque a gente não deve confundir que o Irã tem aí uma liderança personalista. A liderança iraniana, ela é já estruturada, inclusive com base na Guarda Revolucionária Iraniana. A gente tem que lembrar que o Mashtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Khamenei, né, ele era ou é altamente ligado à Guarda Revolucionária. E é ela que apoiou essa transição e a indicação do líder Mojtaba Khamenei. Se ele, isso quer dizer, se for verdade isso que Trump, ou melhor, ele nem isso ele colocou, né? Quer dizer, ele jogou isso ao léu para confundir provavelmente a audiência, né? Mas de qualquer forma, o que acontece é que eles vão colocar outro líder, né? A Guarda Revolucionária é que está por trás do apoio e da manutenção do regime. Tá? Em termos de desdobramentos na região, a gente já está vendo, inclusive o acionamento das proxies iranianas, né? O acionamento do Hezbollah, e provavelmente o acionamento aqui dos Houthis também. Com relação ao Hamas, né, ali na faixa de Gaza, né, a gente tem que lembrar que ele está enfraquecido, está contido por Israel. A Síria, ela está ali numa questão interna de guerra, conflitos religiosos, né? A Síria não oferece qualquer ameaça à coalizão Estados Unidos-Israel, até porque se ela poderia dar algum problema ou ter alguma ameaça a essa coalizão seria na época de Bashar al-Assad, mas ele, enfim, enfraquecido que estava, acabou perdendo a guerra ali contra grupos radicais internos e está hoje na Rússia, né? Ele mora hoje na Rússia. Então a gente tem ali, se a gente tiver alguns desdobramentos, e eu acho que é aí que temos que nos preocupar, seria a entrada ou a retaliação por parte dos países do Golfo em relação ao Irã. Veja que uma das coisas inéditas que aconteceu foi o ataque à base americana do Iraque, né, nesse final de semana, se não me engano, por parte do Irã. Né? Então, em termos de desdobramentos, isso tende a piorar, a ficar ainda mais inflamada, ou melhor ainda, a nós termos uma guerra de proporções ainda maiores do que a gente está vendo? Sim, há essa possibilidade, principalmente se houver retaliação por parte dos países do Golfo e caso ocorram novos ataques, por exemplo, à Turquia. Na semana passada, nós vimos aqui que a OTAN tem interceptado mísseis iranianos contra a Turquia. Se um míssil desse cair em território turco, nós teríamos, em tese, a entrada, inclusive, da OTAN. Né? O que pode ainda mais tornar esse cenário mais complexo e perigoso. Né? Tá certo, professor Alexandre Coelho. Muito obrigada por todas as suas informações aqui ao Hora News e volte sempre. Muito obrigado, Daísa. Até uma ótima tarde.